Livro 101 Songwriting Wrongs and How to Write Them. How to Craft and Sell Your Songs. Nesse vídeo, vamos ver erros sobre o trabalho do compositor. Erro número 43. Fazer tudo sozinho. Não pense que você deve escrever tudo sozinho. Faz sentido criar em isolamento. Não há nada melhor do que cortejar a musa inspiradora. Só você e ela. Mas se você só escreve sozinho, pode estar perdendo grandes oportunidades de aprendizagem. Uma citação do compositor Billy Steinberg. Eu não achava que escrevia letras tão fortes quanto escrevia música. Eu achava que fazia letra boa e música boa. Nunca tinha feito composição ou me rodeado de músicos super talentosos. Eu sabia que não era um guitarrista excelente, mas eu escrevia canções com um conhecimento limitado de acordes. Depois de alguns anos trabalhando com Tom Kelly, comecei a perceber que os talentos musicais dele superavam de longe os meus. Aí, então, eu percebi que eu também era bom com letras. Reparem quanto tempo demorou para o Billy Steinberg perceber isso. Repare também que não fazia ideia do próprio talento, só descobriu depois que começou a compor com outros músicos. Veja algumas vantagens de colaborar. Primeiro, marcar um compromisso de compor com outra pessoa garante que a sua sessão de composição não será postergada enquanto você se distrai com outras atividades, como limpar o sótão. Segundo, colaboradores podem dar feedback instantâneo, uma nova visão, uma ótima linha de letra ou melodia, recursos para fazer demos, contatos da indústria musical, equipamentos de gravação, entusiasmo e solidariedade. Terceiro, se você tiver a sorte de encontrar um parceiro de composição estável, você pode ter uma relação rica, recompensadora e única. Já que a colaboração exige expor seu mais vulnerável ponto fraco criativo na presença de outro ser humano, é obrigatório haver respeito recíproco. Quarto, a cumplicidade de colaborar pode ser assustadora, mas também pode ser muito educativa. Ela fornece a oportunidade de aprender com o co-compositor e aprender sobre você mesmo, ou mesma. Erro número 44. Não estabelecer um acordo com outro compositor antes de começar a comporem juntos. É um erro se apresentar para começar a compor de imediato com outro compositor. É que nem um mini casamento. Se vocês não derem o tempo para conhecer e confiar um no outro, é aquela frase: quem casa a correr tem a vida toda para se arrepender. É melhor marcar uma data para conversar com o colaborador em potencial, de preferência num lugar público como uma cafeteria, e conversar sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo. Nessa conversa, você tem uma noção se é possível ter com essa pessoa uma comunicação bastante aberta, que é um requisito para colaborar numa co-composição. Mesmo se for alguém que você conhece, não presuma que você entende o que ele ou ela tem em mente. Agora é a hora de compartilhar a informação suficiente para você se sentir seguro para compor com outra pessoa. Vocês dois, ambos, devem conversar sobre os tipos de música que gosta de ouvir e escrever. Fale sobre sua trajetória de composição e seus objetivos. Fale sobre o equipamento de gravação de demo que você tem, sobre os seus hábitos de composição e a sua intenção de como uma colaboração potencial funcionaria. Uma colaboração frutífera é baseada em respeito e confiança recíprocos. Não dá para evitar que o colaborador um dia dê nos nervos em você, mas na maior parte do tempo, vocês têm que se sentir confortáveis um com o outro. Use esse tempo de conversa para desenvolver uma empatia amigável. Também é muito importante saber o quanto seu colaborador entende de negócios da música, music business.
Compartilhar informações nesse nível pode ser mutuamente educativo. Quantos contatos na indústria musical vocês têm? O seu colaborador tem acesso direto a músicos de gravação? Como foram as suas últimas situações contratuais e opiniões sobre a autoria de música e propriedade de um fonograma? Por último, e não menos importante, tem que haver algum tipo de acordo sobre como será dividida a autoria da canção. Vocês vão começar uma música do zero? Vão dividir igualmente letra e melodia? É deselegante escrever uma canção e tentar pegar um pedaço dela para ver quem escreve o quê e em qual porcentagem. Se vocês dois estão numa sala trabalhando juntos numa canção, a canção é a coisa. Vocês dois estão dando tudo de si. Ambos têm a responsabilidade e merecem crédito equivalente pela canção. Se alguém te mostrar uma melodia completa e pedir para você fazer só a letra, você seria um letrista. Mas nesse caso, você não ganharia nada se a música fosse regravada como instrumental ou numa tradução para outro idioma. O procedimento padrão seria separar letra e melodia, mas alguns preferem dividir igualmente metade letra, metade melodia entre as partes, mesmo quando a letra é criada primeiro e o outro faz a melodia em cima da letra. Sem essas palavras específicas, um músico não chegaria nessa melodia específica. Seja qual for o acordo, os co-compositores precisam ter um acordo antes de começar a compor juntos. Se não, a composição corre o risco de ficar no limbo porque não tem acordo entre as partes. Se um dos compositores não quiser usar a música, ninguém vai poder usar essa música. Erro número 45. Não ter uma boa comunicação com o co-compositor. Converse abertamente com o seu colaborador de composição sobre todos os aspectos da canção. Quando você compõe uma música, você quer se comunicar com o mundo. Mas primeiro, você precisa superar as barreiras de comunicação com o seu co-compositor. Converse sobre todos aqueles aspectos mencionados anteriormente. Título, intenção, sensação da música, cenário, situação e personagens da música. Faça livre associação sobre quem está cantando e por que está cantando. Imagine quais artistas você acha que se associariam com a mensagem da canção. Ouça algumas músicas desse artista para ter uma noção do estilo musical dele. Converse sobre a estrutura da música. A ideia tende a fluir para um verso e refrão ou ponte e refrão? Conforme vocês têm essas discussões, vocês estão construindo a confiança necessária para mostrar seus pontos fracos criativos. O que acontece quando você se abre, fica totalmente vulnerável, faz uma sugestão de uma linha de verso e o seu colaborador responde: "Eca, que tosco!" Aí a sua criatividade se fecha que nem uma concha. Você está ferido e com raiva e pensa em nunca mais fazer co-composição de novo. Mas aí a gente aprende que experiências traumáticas nos ensinam a buscar um lado positivo da vida. Quando seu colaborador faz essa apunhalada, veja como uma oportunidade para você praticar suas habilidades de ser assertivo. Você estará fazendo um favor para si mesmo, para o colaborador e para a canção se você simplesmente disser que não é produtivo rebaixar um ao outro desse jeito. Se a ideia não serviu, tem sempre um jeito de dizer isso sem atacar. Por exemplo, ainda não chegamos lá. Acho que nós podemos conseguir uma linha mais forte. Vamos continuar tentando. O problema não está no que você diz, está em como você diz. Existe uma diferença entre focar no problema e focar na solução. Reclamar por reclamar é focar no problema. Por outro lado, se você abordar já com uma sugestão na mesa, você está focando na solução. É tudo uma questão de respeito. Se você respeita o seu colaborador, você não vai criticar uma sugestão péssima e esporádica. Todos nós temos lixo guardado que precisa ser jogado fora antes de chegar nas coisas boas. Aliás, aquela ideia estúpida, entre aspas, que surge na cabeça,
pode ser o que o seu colaborador precisa ouvir para desencadear a solução brilhante para o problema da canção. A gente se sente na obrigação de falar qualquer coisa idiota que imaginamos. Se você reagir negativamente, você começa a trabalhar como um editor precoce da colaboração, e o resultado é a paralisação do fluxo criativo. Erro número 46. Fazer tudo do seu jeito. Não insista no seu jeito quando o colaborador discordar. Quando você tiver aquela conversa antes de começar a compor, inclua o seguinte acordo: nenhuma ideia entra na música sem o consentimento de ambos compositores. Ceder à pressão não é acordo. Pressão não é bem-vinda na colaboração criativa. Você pode sugerir tentar escrever mais ideias. Se mesmo depois de tentar várias outras não funcionarem, pode ficar com aquela ideia. Vocês também podem dar uma pausa nessa canção e voltar nela no outro dia. Erro número 49. Gastar dinheiro gravando demo sem ter feedback da canção antes. Depois que a canção é criada, o próximo passo é gravar uma demo. Não gaste R$500, R$2.000, o que for, sem passar por um feedback primeiro. Você pode, por exemplo, gastar menos da metade desse dinheiro no workshop de composição para melhorar a canção e usar a outra metade desse dinheiro gravando uma demo muito melhor. Antes de gastar dinheiro numa demo, pare para ouvir a música. Faça uma pré-demo, uma gravação caseira. O seu equipamento de home studio é uma prova da sua seriedade, mas não descarte o seu recurso mais valioso, seu tempo. Você pode investir um tempão fazendo uma excelente demo caseira de uma canção que poderia ser também excelente se você buscasse um feedback dela e a reescrevesse. A criação de uma demo é um processo de tomada de decisão. Quanto mais decisões você tomar antes de gravar, menos dinheiro você gasta e menos estresse você passa. Faça a seguinte pergunta para a sua canção: se eu gastar R$2.000 fazendo uma demo de você, você me pagaria de volta esse investimento? Se a resposta for não, é hora de tirar a mão da carteira e voltar para o processo de composição. Talvez a ideia não era forte o suficiente, mas isso não é um desperdício de esforço, porque você aprendeu muito escrevendo. Talvez agora seja a hora de você escrever outra música melhor e guardar aquela outra música na pasta Coisas que eu aprendi de graça. Erro número 52. Contratar músicos de sessão e deixar mais de uma pessoa com a decisão final da gravação da demo. Quando você vai num estúdio para gravar uma demo com músicos de sessão, você é o produtor. E o que o produtor faz? Várias decisões. Escolher os músicos certos, o engenheiro, o estúdio, o tempo da música, o arranjo, a instrumentalização, o clima da música, a sensação, etc. É muita coisa para fazer. É muito provável que aconteça sobrecarga. Aí quando você se dá conta, o baterista está produzindo a parte da bateria, o guitarrista está produzindo a parte da guitarra, o baixista o baixo, o vocalista as vozes, o engenheiro produzindo todo mundo, e você não está produzindo nada além de suor frio. O único remédio para esse sofrimento é saber que o propósito de uma demo é concretizar o seu sonho para a canção. Se você tem colaboradores de composição, parte da preparação de uma demo é chegar num consenso sobre a direção que todos vocês querem para a canção. Vocês devem concordar antes de entrar no estúdio. As mesmas regras da composição, de que todo mundo tem que estar feliz e de acordo, se aplicam na hora de fazer demo. Ou apenas um de vocês precisa ser o líder na produção da demo. O barulho do ponteiro do relógio coincide com o barulho das moedinhas saindo do seu bolso e caindo na conta do estúdio de gravação. Então, se você está pagando, a prerrogativa é sua. A visão da música é sua. Uma coisa é pedir opinião de engenheiro de som ou do guitarrista. Outra coisa é deixar eles gerenciarem a gravação.
você tem sim a responsabilidade de demonstrar que valoriza as contribuições de todos, mas deixe claro que você é quem toma as decisões. Erro número 53. Gastar muito dinheiro numa demo. Uma demo é considerada cara quando ela deixa de ser uma demo. O objetivo da demo é mostrar a canção. Não é feita para lançamento comercial. E você também vai gastar muito dinheiro se você gastar muito tempo no estúdio. Tome o máximo de decisões que puder antes de ir para um estúdio gravar uma demo. Se você tiver um home studio, é uma ótima ideia se você souber quando parar de comprar equipamento. Geralmente, os compositores ficam obcecados em acumular qualquer bugiganga que aparece. Aí o estúdio vira um buraco negro que suga toda a grana disponível. O home studio é um sumidouro de dinheiro. Quem cai nesse buraco geralmente acaba produzindo demos para outras pessoas para recuperar o dinheiro investido. Aí não sobra tempo para compor e gravar as próprias músicas. Se você pretende usar o seu home studio somente para gravar demos, você consegue fazer isso sem ficar louco com uma loja de equipamentos de gravação. E quais são os elementos essenciais de uma boa demo? O mais importante é, de longe, um bom vocal. Se você conseguir um cantor ou cantora especial que consiga entregar uma performance convincente na canção, você tem 80% necessário para uma boa demo. De que maneiras você pode cortar gastos numa demo? Ter um colaborador com home studio, por exemplo. Mas leve algo em troca para evitar atrito devido à contribuição desigual. Pergunte a ele ou ela como gostaria de dividir as despesas da demo. Ele ou ela pode querer uma fatia dos direitos patrimoniais do fonograma. Além disso, a melhor maneira de economizar numa gravação é fazer o máximo de preparação antes de entrar no estúdio. Deixe cópias das tablaturas e partituras para cada músico que for gravar. Defina a sensação que você quer passar com a música e como comunicar isso com os músicos. Mostre para eles gravações de outros artistas de referência para eles terem uma ideia do que você quer. Entregue para os cantores uma demo simples para eles se prepararem. Quando a sessão de gravação começar, mãos à obra e mantenha-se focado e otimista. Essa será uma das maiores diversões que você pode ter. Aproveite! Erro número 54. Transformar a gravação do estúdio num momento de jam session. Jam session é aquela hora que você está com a banda ensaiando no estúdio e resolve sair improvisando. A banda brinca de tocar qualquer coisa, sem rédeas. Quando você for gravar uma composição, não faça jam session. Tenha uma ideia clara da sensação e da sonoridade que você está buscando na demo. Mesmo que você esteja lidando com os músicos de alto calibre, não dá para esperar que eles adivinhem o que você quer. Você tem que explicar para eles. E se você vai explicar, quer dizer que você já sabe o que quer, certo? Algumas perguntas que podem te ajudar nisso. Quais artistas você gostaria que gravassem essa música? Essa canção é pop, rock, sertanejo, new age, jazz? Quais outras gravações têm a mesma sensação que você gostaria de ter nessa canção? Qual é o tempo da música? Quais instrumentos você quer nessa demo? Uma boa estratégia é mostrar para os músicos uma lista de acordes no sistema Nashville. Em vez de Dó maior, Lá menor e Fá, você escreveria em algarismos romanos, primeiro, sexto e quarto. Assim, os músicos conseguem tocar em qualquer tonalidade. Você também pode tocar na frente deles, ali na hora, e eles terem uma noção do que você quer. Depois de comunicar o máximo que puder, sente e relaxe. Deixe os músicos acrescentarem seus enfeites que você não imaginava serem possíveis. Mas lembre-se que a decisão final é sua. E a não ser que você tenha certeza de que os músicos contratados são rápidos e muito bons, vale a pena agendar 1 ou 2 dias de ensaio antes do dia da gravação. Isso te dará tempo para trabalhar o arranjo.
Erro número 58. Fazer interlúdios instrumentais enormes na demo. Quando os produtores e as gravadoras ouvem a pilha de CDs de outros artistas, eles estão dando uma chance para os artistas mostrarem o seu material. Só que tempo é um artigo de luxo. Cada minuto é precioso. Depois de uma introdução curta da música, ela tem 30 segundos para ir do primeiro verso até o gancho. Os ouvintes querem ser impactados e querem isso rápido. É como uma mensagem subliminar. Você está implicitamente dizendo para o ouvinte que você valoriza o tempo dele. Erro número 59. Fazer uma demo produzida demais. Deixe a sua demo limpa, arrumada. Quando o compositor se deixa levar no estúdio, o resultado é algo parecido como um pintor que mistura todas as cores num quadro, ou seja, lama. Quando todos os instrumentos tocam o tempo todo na canção, nosso ouvido tira uma soneca. Ele diz: me acorde quando acontecer algo novo e diferente. Vamos dividir uma música em pedaços de 3 segundos. Uma música de 3 minutos teria 60 pedaços. Você pode desenhar um gráfico de linhas sobre o que acontece em cada um desses intervalos de tempo, com a altura da linha determinada pela quantidade de instrumentos tocando. Se todos eles tocarem ao mesmo tempo o tempo inteiro, o gráfico de linha será uma linha reta. Então, a variedade é o que dá vida à demo. Uma linha reta não oferece variedade, mas um gráfico com altos e baixos sim. Para deixar a sua demo interessante, é preciso acrescentar um pequeno lick de guitarra aqui, um ritmo de bateria ali, uma voz de fundo nessa parte, um saxofone pegajoso nessa outra, quando não tem voz, etc. Esses pequenos toques podem ser repetidos conforme apropriado, mas não deixe esses pequenos toques atrapalharem a voz. A voz principal é a joia no centro do ambiente. Os licks, riffs, viradas e solos são as pedrinhas ao redor da joia que devem exibir a peça central da melhor maneira. Então, quando você for no estúdio, sabe que está pagando por hora, você olha para todos aqueles brinquedos e dá vontade de usá-los, certo? Resista a essa tentação. Separe o tocar por prazer do tocar para servir a demo. Isso exige um nível de objetividade. Uma boa maneira de ter isso é pedir feedback para uma pessoa que você confia. Peça para ela ouvir a sua música e dizer se tem alguma parte que desperta falta de interesse no ouvinte. É bom ouvir a sua canção pelos ouvidos de outra pessoa. Também é bom ouvir a rádio e anotar a maneira que as canções são arranjadas. Quando você fizer uma demo, use um toque leve e saboroso. O importante é a qualidade sonora e não quantidade sonora. Erro número 70. Músico que fica trancado no armário. Não tenha medo de mostrar suas músicas. O desejo de compor músicas é um dom que deveria ser compartilhado. Quando acontece algo que bloqueia o fluxo entre o desejo e a expressão, a energia sai pela culatra. Ela é desviada para atividades que não são boas para nós. A gente começa a comer em excesso, usar drogas e álcool, ficar obcecado por sexo, gastar dinheiro compulsivamente, fazer apostas, trabalhar demais, ficar muito preocupado com o passado e o futuro. Quando a gente acorda para o que estamos fazendo, a gente pensa que foi uma tolice ter tentado algo. A gente compra a ideia da sociedade sobre a desvalorização da nossa criatividade. Nós estamos muito velhos para isso, já é tarde, não somos bons o suficiente, não tem utilidade prática, etc. Tudo isso resulta em não compor nada, compor fragmentos ou nunca terminar nada, ou escrever canções completas, mas nunca reconhecer o que fizemos nem mostrar para ninguém. Aí, a dor da primeira pancada na nossa criatividade surge toda vez que nos aproximamos do processo de composição.
O prazer que era a motivação para compor fica interligado com a dor, vira um gatilho. Nós crescemos ouvindo constantemente de amigos e familiares que a arte não é importante e necessária em nossas vidas. Mas assim que nós percebemos que precisamos conectar nossa criatividade para ter uma vida relativamente sã, cabe a nós nos recondicionarmos. Nós precisamos nos ensinar que está tudo bem ser criativo e compartilhar nossas canções. O primeiro passo é compartilhar a sua canção em um ambiente totalmente seguro. Escolha alguém que você conhece e confia. Explique que você quer compartilhar uma canção e que você quer apoio positivo, não crítica. Se você escolher a pessoa certa, você terá a experiência do respeito incondicional que precisava para dar o próximo passo. Muitos de nós temos dificuldade em dizer eu sou um compositor ou uma compositora. A gente se acha uma fraude. Não podemos ser compositores porque não estamos ficando ricos fazendo música. Na verdade, estamos gastando dinheiro com isso, não ganhando. Não somos compositores porque ninguém vai gravar nossas canções. Não somos compositores porque não merecemos viver do nosso sonho. Um dia, o Sting da banda The Police disse que eles dariam o máximo de si mesmos em todos os shows, não importa quem esteja assistindo. Uma noite, havia 2 pessoas na plateia. O The Police tocou como se estivesse num estádio lotado. Aquelas 2 pessoas na plateia eram DJs e passaram a promover as músicas deles nas rádios. A plateia de 2 pessoas foram um grande avanço na carreira deles. A gente precisa entender que o único requisito para ser um compositor é o desejo de fazer música. Composição é uma ferramenta de expressão pessoal e crescimento. Você precisa botar para fora as canções e o mundo precisa ouvi-las.